Graça, paz e misericórdia a todos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. E desta feita daremos sequência ao assunto que falamos no vídeo anterior e hoje daremos seguimento a esse assunto tão importante, de grande relevância para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida do crente individual, do cidadão de bem, que quer fazer valer em sua vida a palavra de Deus e o seu cumprimento. E nós vamos dar início, a esse assunto lendo o livro de Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 22, Colossenses 3, versículo 22 ao 25. E assim nos diz a palavra do Senhor: Servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que servis. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça. Nisso não há exceção para nenhuma pessoa. Seja para os que estão em posição de hierarquia, de grau de responsabilidade maior, como os que estão em grau de executar as ordens daquelas pessoas que estão exercendo poder. E diante disso, a gente tem uma pergunta, dando sequência à aula passada. A pergunta é: qual a vantagem da hierarquia? Aí vem, quando a empresa, a igreja, um quartel, seja o setor que for, possui uma estrutura hierárquica bem definida, os membros, os funcionários, os cooperadores, como alguém queira chamar, são capazes de verificar as várias cadeias de comando. Desse modo, eles saberão como fazer as coisas de uma forma organizada e poderão crescer em várias áreas da vida, em vários setores da empresa, do seu local de trabalho. Então, é importante quando a gente entende essa questão de estrutura hierárquica. É muito importante, porque dentro desse contexto a gente vai ter bem definida isso na nossa cabeça. E tendo isso tudo bem definido, nós passaremos a compreender como funciona. E dentro dessas questões do funcionamento, vem o crescimento dentro do setor aonde você está envolvido, não é? E aí você poderá não só crescer em cargos, em funções, não é? Como também em confiança diante da empresa, no quartel, na igreja, seja em que setor for. Porque isso, quando é bem estruturado e definido, funciona perfeitamente. Os que não querem seguir essas normativas, essas leis, essas regras, eles não conseguem crescer aonde estiverem, eles não conseguem crescer. Porque eles não passam confiança, eles não passam segurança, eles não passam credibilidade. Por isso é importante entender esse contexto. Porque nenhuma pessoa que trabalha em uma empresa e é
desobediente ao seu líder, vive o tempo todo batendo de frente, ele vai ser indicado por esse seu líder. Simplesmente pelo fato de que esse líder, pelo fato de estar sendo sempre questionado, sempre batendo de frente, sempre essa pessoa trazendo problema para os seus superiores, ele nunca vai receber uma indicação. Porque a empresa vai ver ele como uma pessoa problemática, criadora, geradora de problemas. E a bênção, ela vem de cima, não vem de baixo. O escritor aos Hebreus diz que o superior abençoa, beneficia o inferior. Nós, lembrando que nós não estamos falando que as pessoas são inferiores às outras, mas estamos falando aqui de responsabilidade que ambas, um recebe a responsabilidade de comandar e outro recebe a responsabilidade de executar quem lhe comanda. Então elas são iguais como seres humanos, mas elas são diferentes porque ocupam posições, cargos, funções, responsabilidades diferentes. Então, quem está em cima é o superior no sentido de cadeia de comando. E quem está embaixo deve obedecer. E a bênção vem de cima para baixo. Então, quando aquele que tem a responsabilidade de obedecer, de fazer, de executar, não faz, quem está em cima, que percebe, que vê, que verifica que essa pessoa é uma pessoa que traz problema, é uma pessoa desobediente, é uma pessoa que divide o setor de trabalho, é uma pessoa que sempre está trazendo problemas, tanto na questão de ordem, como na questão de organização, como na questão de unidade dentro da empresa, dentro da igreja, dentro do sistema militar. Essa pessoa é vista como uma pessoa problemática e nunca será indicado, nunca conseguirá crescer aonde estiver. Porque a pessoa que pode indicar ele, o seu superior, nunca indicará. Não vai fazer isso, não é? Então, dentro desse contexto, é importante a gente entender que isso são princípios de Deus. Obediência, submissão e respeito às autoridades constituídas e aos nossos superiores. O que significa respeitar a hierarquia, né? Os superiores, os nossos líderes. Respeitar a hierarquia é falar com quem precisa ouvir o que precisa ser dito. O líder está ali para intermediar situações e contribuir com a equipe. E as pessoas que não conseguem trabalhar em equipe, em conjunto, em unidade, fica difícil de entender o que significa respeitar a hierarquia, não é? Se existe uma hierarquia, eu não posso tomar decisões que extrapole esse sistema. Toda hierarquia respeita o grau que está acima. Eles não podem tomar decisões, não é porque essas decisões podem acarretar em demissões, punições, afastamento e assim sucessivamente. A Bíblia nos recomenda, a palavra de Deus nos recomenda que nós devemos respeitar a hierarquia de tal forma para que a palavra de Deus ela não seja blasfemada na minha vida. Ela não seja blasfemada dentro do contexto do meu convívio. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, vamos lá ver. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele deixa isso bem claro, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Quando nós fugimos dessa regra de fé e prática, nós atraímos para a nossa vida, para nós mesmos, a condenação, como está escrito em Romanos 13, verso 1 ao 4, não é? Capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 1 e 2. Todos os servos estejam debaixo do jugo dos seus senhores, que são dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina de Deus não seja blasfemada. E aqueles que têm senhores cristãos, não os desprezem,
porque são irmãos. Antes, os sirvam melhor ainda, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Ensina e recomenda essas coisas. Veja a recomendação bíblica, apostólica. É doutrina, isso é doutrina bíblica, irmãos. Uma empresa que não segue essas normativas, ela está fadada à falência, à bagunça, à desordem, à desarmonia, à falta de respeito, de reverência. Isso são características, que esse tipo de coisa começa a acontecer. Isso são características de comportamentos de pessoas que são rebeldes às autoridades constituídas. Ninguém está preocupado se você concorda ou não. Você tem que obedecer, seja eu, seja você. Tem tanta coisa hoje no nosso país, na nossa política, que eu não concordo, mas eu devo respeitar, mesmo não concordando, não é? A gente respeita, a gente não vai estar detratando, denigrindo a imagem do líder, seja quem for. A gente deve falar a verdade, mas a verdade ela é falada com ética, com entendimento, com sabedoria, para que o nome, a palavra de Deus não seja, de alguma forma, escandalizado, envergonhado, por meio da minha vida ou da sua vida. É assim que a Bíblia ensina e nós devemos seguir paulatinamente. E dentro desse contexto, que nós estamos falando, vem, qual é o significado da hierarquia? Dentro das empresas, a hierarquia é o que define a organização de cargos e salários. Tudo parte da chefia, que disso cria-se uma ordem de distribuição de poder para definir quem toma as decisões e quem as executa. Com a definição da hierarquia, com o significado da hierarquia, dentro das empresas, vem também a questão dos salários. Quem está no topo, evidentemente, recebe um pouco mais, porque a sua responsabilidade é muito maior do que os que vão ficando abaixo hierarquicamente. Porque na medida que eu estou no topo da pirâmide, o meu salário vai ser bastante alto. E aqueles que vão ficando abaixo da minha função vão sendo menores do que eu. Então, quanto mais o meu salário for maior, quanto mais o salário de quem está no topo da pirâmide for maior, maior também será a sua responsabilidade, a sua cobrança, e qualquer erro será fatal para a sua queda, sua demissão e assim sucessivamente. Então a gente precisa entender isso, que nós não podemos fugir à regra da palavra de Deus. A Bíblia recomenda muito seriamente na carta do apóstolo Pedro. Vamos lá para ver o que o apóstolo Pedro fala. Se não me falha a memória. Veja o que Paulo diz. Capítulo 2, veja o que Pedro diz. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 11, até o versículo 17. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 ao 17. Amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. E rebeldia é um desejo carnal. É uma rebelião, não quer se submeter a nada nem a ninguém. Aí ele diz, o vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana
Olha o que é que Pedro está dizendo. Ele está praticamente repetindo o que Paulo diz em Romanos 13. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor Jesus. É por causa dele, por amor a ele, por obediência a ele, por reverência a ele, por agradecer a ele, para não escandalizar o nome dele, a palavra dele. Então, sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade, como desculpa para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Ele diz, fechando esse capítulo, aqui esses textos do 1 ao 17, ele diz, honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então a palavra de Deus ela está cheia, ela está vasta de exemplos de pessoas, dos apóstolos, por assim dizer, ele ensinando, incentivando a obediência por uma questão de honra a Deus, por uma questão de não ter blasfêmia ao nome de Deus, por uma questão de não deixar o nome do Senhor Jesus manchado, sujo, indigno. Por isso que existem tantos escândalos no meio evangélico, se dito evangélico, não é? Porque as pessoas não querem se submeter à palavra, não honram a palavra, não honram a Deus, não é? Procuram fazer o que acham, o que gostam, o que pensam e não o que a palavra diz. E quando a gente foge essa regra de não obedecer à palavra, meu amigo, meu irmão, a destruição, ela vem. Cedo ou tarde, ela vem. E ela vem de várias maneiras. Porque quando a gente fala em destruição, normalmente a pessoa pensa em morte, a pessoa pensa em enfermidades. Não. A pessoa que é desobediente nas funções que deveria fazer dentro de uma empresa, dentro do serviço militar, e não cumpre, eles vão receber punições. E essas punições a Bíblia classifica como destruição. Ele perde a oportunidade de crescer, ele perde a oportunidade de receber promoção, de ter um salário maior. Então, isso é uma forma dele se destruir, até que ele possa ser demitido, excluído ou expulso do órgão, da empresa, do setor que ele trabalha. Isso é se autodestruir. Porque a rebeldia não traz benefício a ninguém. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, não é? Nós temos Satanás, nós temos Esaú, nós temos Saul, temos vários exemplos que, acredito em Deus, que nos próximos vídeos nós estaremos trazendo um assunto pertinente a esta área, pertinente a este assunto, com um pouco mais de detalhes. Nós não podemos fugir, irmãos, a esta regra, porque quem assim o faz se autodestrói. Honra, a Bíblia diz que a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos, mesmo que nós estejamos em uma posição de hierarquia, nós não devemos usá-la de forma indigna, não é? Tem um exemplo muito forte quando Deus ele dá as normativas, as leis que um rei deveria seguir para governar o seu povo. Isso está no livro de Deuteronômio, né? Vamos ver lá. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, né? Porque a gente às vezes esquece. Deuteronômio 16, aliás, Deuteronômio capítulo 17, verso 14 em diante. Deuteronômio capítulo 17, verso 14 em diante. Os deveres do rei. Lembrando que o rei, ele era a autoridade máxima de um império.
de uma nação, de um país. E Deus adverte ao rei para que quando ele estivesse sobre o governo, a administração da nação, do país, ele tivesse o cuidado de observar conforme a lei de Deus ensinava. 17:14 de Deuteronômio diz: quando entrares na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre nós um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor, o teu Deus, escolher. Entre os teus irmãos, não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não poderá adquirir para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata e ouro, ou seja, de riquezas. Ele não poderia acumular riquezas. Quando se assentar no trono do seu reino para governar, escreverá para si um livro, uma cópia desta lei de Deus, que estará diante dos sacerdotes, e levitas. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer a Deus e a temer ao Senhor, o seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Qual o objetivo? Isso fará para que o seu coração não se exalte, não se eleve sobre os seus subordinados, sobre os seus irmãos, sobre aqueles que estarão debaixo do seu governo. E não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Ou seja, Deus estava dizendo que ele não deveria ter, não é, uma guarda pessoal elevada, que é a questão de cavalos. Isso fala da guarda pessoal do rei. Fala que ele não deveria voltar ao Egito para buscar os cavalos, que eram os mais velozes, os mais capazes, os mais qualificados naquele período, não é? Os cavalos egípcios, resistentes ao calor, velozes, tanto em terra firme como na areia. Então, Deus estava advertindo ao rei que ele não fizesse isso, que ele não precisava aumentar a sua guarda palaciana, ele não precisava aumentar o número de pessoas para guarnecer a sua vida, ele não poderia acumular ouro e prata, se enriquecer de forma exacerbada, de forma excessiva, mas que ele deveria fazer uma cópia da lei de Deus, a qual os sacerdotes e levitas tinham. Ele tinha que ter uma diante dele no seu trono para ler todos os dias, com o propósito de não se exaltar, de não se sentir melhor que os seus súditos, porque o rei tinha o objetivo de servir ao seu povo. Lembrando o texto que eu citei em Hebreus 7,7, dizendo que o maior, o superior, abençoa, beneficia, traz o que é bom, o que é próspero, o que é farto, o que é digno, o que é honroso para a sua população. Esse era o objetivo de Deus ter falado para
o povo de Israel quando o rei fosse estabelecido. Então você vê que dentro do contexto bíblico, a Bíblia mostra como nós devemos viver, tanto nas questões sociais, não é? Fazer o nosso papel de cidadão, de súdito, como também fazer o nosso papel de homens de Deus, mulheres de Deus, de homens de bem. Então, meus queridos, muito obrigado pela sua atenção e, querendo Deus, estaremos trazendo o próximo vídeo sobre esse assunto, mas com outra vertente, mais voltado para a questão da hierarquia e autoridade dentro das nossas atividades eclesiásticas e espirituais. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança em Água Fria. Querendo Deus, até a próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe.